Desapareci da vida da minha mulher sem gritos, sem bilhete, sem rasto. Hoje ela é tratada como vilã na internet, e ninguém desconfia que fui eu quem escreveu, em silêncio, cada passo da queda dela. A única coisa que me pergunto é se cruzei a linha entre justiça e crueldade. Quando fechei a porta de casa pela última vez, soube que, para o mundo dela, eu tinha acabado de morrer. Não houve cena, não houve malas atiradas pelas escadas, só o som seco da minha chave pousada no aparador e o vazio calculado que deixei em cada gaveta. Em poucas horas, todos iam dizer que eu era um santo magoado que simplesmente desapareceu para não fazer escândalo, mas a verdade é que nada naquele desaparecimento foi improvisado. Chamo-me Miguel, nasci em Braga e vivia com a Carolina num T2 alugado em Lisboa, pago a meias, contas alinhadas, vida previsível. Durante muito tempo achei que previsível era sinônimo de seguro, hoje sei que, para algumas pessoas, previsível significa descartável. A primeira fissura apareceu muito antes do dia em que encontrei o portátil aberto na bancada da cozinha. Foram pequenas mentiras sobre reuniões prolongadas, viagens de trabalho que coincidiam sempre com as folgas do Rui, o marido da prima dela, aquele tipo simpático que fazia piadas demasiado à vontade comigo. No casamento deles, no norte, eu estava ao microfone a falar de amor duradouro, família e confiança, enquanto a Carolina desaparecia vezes demais com a desculpa de ajudar a noiva. Na altura, forcei-me a não ligar os pontos, ninguém quer acreditar que se está a tornar o idiota da própria história. Meses depois, em Lisboa, bastou um clique para tudo se alinhar de forma brutal. Voltei a casa mais cedo, ouvi a campainha, fui abrir ao estafeta, assinei a encomenda, agradeci por reflexo. Quando entrei na cozinha, o portátil dela continuava aberto, o cursor a piscar sobre uma frase que me queimou por dentro antes de conseguir ler até ao fim. Não precisei de muito tempo para perceber o resto. Havia um fio inteiro de mensagens com o Rui, hotéis pagos com o cartão da empresa, descrições do que faziam às escondidas, referências diretas ao casamento da prima, ao armário onde se esconderam enquanto eu falava para a família inteira. Não lembro se me sentei ou se continuei de pé, só recordo a sensação física de alguma coisa rasgar por dentro, como se o corpo estivesse atrasado em relação ao choque. O instinto esperava que eu partisse o computador, que chamasse a Carolina, que fizesse aquele espetáculo que costuma aparecer em vídeos virais. Mas a única coisa que consegui fazer foi fechar o portátil com calma e subir as escadas para o quarto. Enquanto dobrava a minha roupa, uma peça de cada vez, percebi que a vingança mais profunda que podia oferecer não tinha gritos, tinha ausência. Não peguei em nada que tivesse a nossa história, presentes, fotografias, bilhetes de viagens, tudo ficou para trás como casca vazia. Levei só documentos, algumas mudas de roupa, o relógio do meu avô e um dossiê digital que vinha construindo sem querer admitir, com faturas, e-mails encaminhados para mim próprio, registros de despesas do Rui misturadas com a nossa empresa. Quando ouvi a porta da rua abrir e o som dos passos dela no corredor, já a mala estava fechada, o armário quase vazio, a minha decisão tomada. Ela chamou meu nome, aproximou-se, fez perguntas que não respondi. Toda a conversa que ela queria ter naquele dia já não me interessava, o julgamento tinha acontecido no instante em que li as mensagens. Atravessei a sala com a mala na mão, sem olhar para os objetos que antes marcavam a nossa vida conjunta. No elevador, senti o telemóvel vibrar no bolso, notificações habituais, e-mails do trabalho, nada dela ainda. Ordenei mentalmente a lista de passos seguintes como quem prepara um projeto: dividir contas, bloquear contactos, mudar de cidade, manter tudo dentro da lei, mas sem espaço para retrocesso emocional. Não ia tocar num cabelo dela, não ia ameaçar ninguém, não ia inventar histórias, apenas ia pegar na verdade, nua e crua, e deixá-la onde doía mais. Naquele momento, porém, o plano ainda era só uma semente. O primeiro ato da minha vingança era simples: sair por aquela porta como se ela nunca tivesse tido direito a um adeus. Saí da rua da nossa casa em Lisboa com a mala no porta-bagagens e uma lista mental tão clara como um contrato. Nada de perseguições, nada de cenas à porta do prédio, nada que lhe desse uma desculpa para se sentir vítima. A minha vingança começava pela limpeza: contas separadas, contactos cortados, desaparecimento metódico.
Eu não ia ser o marido descontrolado que ameaça, grita e parte coisas, ia ser o homem que sai, de repente, deixa de existir em todos os sítios onde antes estava. Primeiro tratei do dinheiro. No banco, pedi a divisão das contas conjuntas ao cêntimo, sem dramatizar, sem inventar justificações. Fiquei com a minha parte e deixei a dela intacta, sem castigos escondidos. Queria que, mesmo ali, tudo fosse inatacável. Se algum dia alguém analisasse os movimentos, só veria um fim de relação organizado. Depois tratei dos débitos diretos, do salário, do cartão de crédito. Em poucas horas, qualquer ponte financeira entre nós tinha desaparecido, não por raiva, mas por estratégia. O passo seguinte foi ainda mais frio, desligar-me digitalmente dela. Bloqueei o número, e-mail, todas as redes onde ainda nos seguíamos. Apaguei conversas, fotografias, registros de aniversários. Não foi um impulso, foi uma decisão consciente de não lhe dar sequer a ilusão de que podia escolher quando falar comigo. Sabia que ela iria tentar ligar, enviar mensagens, inventar desculpas, mas a única resposta que queria oferecer era silêncio. Silêncio é difícil de explicar à polícia, difícil de atacar em tribunal, difícil de transformar em história de coitadinha. Falei com a minha família e com os amigos em quem realmente confiava. Contei a verdade nua, a traição com o marido da prima, os hotéis pagos com o cartão da empresa dele, as mensagens no portátil. Pedi apenas uma coisa a todos: se a Carolina os contactasse, que não me servissem de ponte, que respeitassem a minha ausência como decisão, não como birra. Alguns ficaram chocados, outros disseram que eu estava a ser duro demais, mas repetia sempre a mesma ideia por dentro: se eu cedesse uma única vez, ia voltar ao papel de homem previsível que ela aprendeu a usar. Enquanto tratava destes cortes, preparava a minha saída física do país. Já tinha contactos numa empresa tecnológica no Luxemburgo, oportunidade que vinha adiando por causa da vida a dois. Agora fazia sentido aceitá-la. Enviei documentos, fiz entrevistas em videochamada, alinhei tudo para que a mudança parecesse apenas uma transição profissional. Quando o contrato ficou fechado, comprei o bilhete de avião e reservei um quarto pequeno, pago em dinheiro, para os primeiros tempos. Não deixei a ninguém a morada inicial, apenas um apartado para assuntos legais. Antes de sair de Portugal, procurei um advogado especializado em divórcios internacionais. Expliquei o que tinha acontecido, entreguei prints das mensagens, registros de despesas, tudo guardado com calma desde a primeira desconfiança. O advogado analisou e disse que o processo podia ser rápido, limpo, sem necessidade de conversas presenciais com ela. Aquilo soou-me a libertação, podia acabar o casamento sem lhe dar o confronto emocional que ela, no fundo, esperava. Pedi que avançasse com tudo assim que eu estivesse oficialmente a trabalhar no estrangeiro. Nos dias seguintes, já no Luxemburgo, mantive uma rotina quase mecânica. Casa, trabalho, supermercado, ginásio. Não liguei à televisão portuguesa, não abri redes sociais com o meu nome. Criei perfis novos, neutros, sem fotografias, apenas para seguir notícias e ver como o mundo se mexia sem mim. De vez em quando, surgiam sugestões de pessoas conhecidas, mas ignorava. A minha vida precisava dessa distância total, cada clique em algo ligado ao passado era uma fissura num plano que eu não podia deixar rachar. A certa altura, porém, começou a surgir na minha cabeça uma pergunta irritante: desaparecer assim era suficiente? A traição não tinha sido apenas contra mim, havia uma prima humilhada, uma família inteira apanhada numa mentira pública. A Carolina continuava a trabalhar, a partilhar fotos sorridentes, a contar piadas com colegas que não sabiam metade do que ela era capaz de fazer nas costas de quem confiava. A minha ausência protegia-me. Mas não tocava nela além da culpa que quisesse ou não sentir. E eu sabia, pela forma leve como sempre falará dos outros, que a culpa não ia durar muito. Foi aí que a ideia tomou forma. Eu não ia inventar nada, não ia difamar ninguém, ia apenas contar a verdade em lugar público, sem nomes, mas com detalhes suficientes para que quem estivesse por perto reconhecesse as peças. Preparei um texto anônimo, num fórum de desabafos e redes sociais, descrevendo a história do homem que descobre que a mulher o traiu com o marido da prima, em plena festa de casamento, e que decide desaparecer sem gritos, apenas com método.
Mudei localidades, envelheci e rejuvenesci personagens, mas mantive o essencial, a frieza dela, a confiança dele destruída, o colapso de 2 casamentos à custa de uma aventura escondida. Ao carregar no botão de publicar, não esperava grande coisa. Talvez meia dúzia de comentários a dizer que eu tinha feito bem em ir embora, talvez algum insulto à mulher anônima do texto. Em poucas horas, no entanto, o relato começou a ganhar tração. Partilhas, reações, pessoas a discutir quem era o verdadeiro vilão, a traidora, o amante, o marido que desaparece sem aviso. Alguém, mais curioso ou mais maldoso, começou a juntar pistas com fotos antigas da Carolina ainda públicas, com registros do casamento da prima. De fora, assisti a tudo com um misto de espanto e frieza. Quando vi o nome dela aparecer num comentário, percebi que a história tinha saltado da ficção anônima para a realidade. Perfis que eu não conhecia começaram a chamá-la de exemplo do que não fazer, a usar a nossa história como moral instantânea em debates sobre fidelidade. Ela tornou-se vilã de vídeos curtos, de posts indignados, de frases feitas sobre quem trai merece as consequências. O Rui, pelo que soube por um colega em comum, acabou investigado pela empresa depois de alguém apontar as faturas de hotel no cartão corporativo. Tudo isto aconteceu sem que eu levantasse um único dedo para além daquele clique inicial. Anos depois, descobri por familiares que a Carolina passou meses a tentar encontrar-me, a criar contas falsas para me espreitar, a contratar detetives privados que só conseguiram confirmar que eu não queria ser encontrado. Enquanto ela se afundava entre vergonha pública, consultas de terapia e uma solidão que nunca assumiria em público, eu limitava-me a manter a mesma distância. Conto isto na primeira pessoa porque a forma como vivi cada escolha, entre justiça e crueldade, só faz sentido vista de dentro da minha própria cabeça. Nos primeiros meses no Luxemburgo, mantive uma rotina tão estruturada que parecia automática: trabalho, ginásio, supermercado, casa. Não falava com ninguém além do essencial, não aceitava convites para bares ou jantares de equipa. Os colegas achavam que eu era reservado, na verdade, estava apenas a manter distância de tudo que pudesse formar laços emocionais. A minha estratégia dependia de uma coisa simples: tornar-me alguém que não deixava rastro, alguém cuja vida não cruzava com ninguém que pudesse servir de ponte para ela. Enquanto isso, começava a receber notícias indiretas sobre a Carolina. A minha irmã ligava de vez em quando, sempre com cuidado na voz, perguntando se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Num desses telefonemas, mencionou que a Carolina tinha tentado contactá-la várias vezes, a chorar, a pedir que lhe dissesse onde eu estava. A minha resposta foi sempre a mesma: não quero saber, não vou voltar atrás. A minha irmã respeitou isso, mas notava-se na voz dela uma mistura de alívio e desconforto. Ninguém gostava de ver a Carolina cair, mas ninguém conseguia defender o que ela tinha feito. Por volta do terceiro mês, descobri através de um amigo comum que o Rui tinha sido despedido. A empresa onde trabalhava tinha feito uma auditoria interna depois de alguém, e nunca ninguém soube quem, embora eu tivesse as minhas suspeitas, ter enviado um e-mail anônimo com capturas de ecrã das faturas de hotel pagas com o cartão corporativo. Quando vi a confirmação, senti uma satisfação fria. Não tinha movido um único músculo para expor o Rui, a verdade tinha feito o trabalho sozinha, apenas precisava de alguém que a pusesse no sítio certo. Fui eu? Não tenho a certeza. Mas sei que guardei esses documentos desde o início, e que os enviei para uma conta de e-mail anônima criada numa biblioteca pública antes de sair de Portugal. A Carolina, pelo que soube, continuava no mesmo emprego, mas a reputação dela dentro da empresa estava destruída. Colegas que antes a convidavam para almoços passaram a evitá-la, reuniões tornaram-se geladas quando ela entrava. Ninguém a acusava abertamente, mas a história já tinha corrido por toda a gente: a mulher que traiu o marido com o primo por afinidade numa festa de família. Havia quem achasse exagerado o tratamento que ela recebia, havia quem dissesse que ela merecia cada segundo. Eu, a milhares de quilômetros de distância, limitava-me a ouvir os relatórios que chegavam até mim sem pedir, apenas aceitando-os como confirmação de que o plano estava a funcionar. A certa altura, porém, comecei a questionar-me se tinha ido longe demais. Não por pena dela, mas por receio de que alguém ligasse os pontos até mim.
Se descobrissem que fui eu a espalhar a história, que enviei os documentos, que manipulei discretamente a narrativa nas redes sociais, podia tornar-me o vilão. Não legalmente, não tinha feito nada ilegal, mas moralmente. E isso bastava para destruir a imagem de homem traído que desapareceu com dignidade. Foi nessa altura que conheci a Isabelle. Ela trabalhava no departamento de design da empresa, francesa, discreta, com um sentido de humor seco que me apanhou desprevenido. Não procurei nada com ela, foi ela quem começou a conversa numa pausa para café, quem insistiu para eu me juntar ao grupo nos almoços, quem notou que eu vivia numa espécie de bolha autoimposta. Aos poucos, sem forçar, fomos criando uma amizade que se transformou em algo mais. Não lhe contei tudo logo, mas ela sabia que eu vinha de um casamento acabado de forma abrupta. Respeitou isso sem pressionar. Entretanto, a Carolina intensificou as tentativas de me encontrar. Criou perfis falsos em redes sociais, começou a seguir pessoas que eu seguia, enviou mensagens a amigos meus pedindo que intercedessem. Alguns cederam e passaram-lhe informações vagas, outros bloquearam-na de imediato. Houve até quem me avisasse que ela tinha contratado um detetive privado. Quando soube disso, ajustei ainda mais os meus hábitos. Passei a pagar tudo em dinheiro, mudei de ginásio, evitei aparecer em fotografias de grupo no trabalho. A sensação de estar a ser caçado era real, mas também estranhamente satisfatória. Significava que a ausência estava a funcionar melhor do que qualquer confronto. Num fim de semana, recebi uma mensagem da minha prima, aquela cujo casamento tinha servido de palco para a traição. Não falávamos há meses, o assunto era demasiado sensível. Mas dessa vez, ela escreveu apenas para dizer que a Carolina tinha aparecido à porta dela, a pedir desculpa, a chorar, a dizer que a vida dela estava destruída. A minha prima não abriu a porta. Disse-lhe, através do intercomunicador, que ela tinha destruído o casamento dela sozinha e que não merecia compaixão de ninguém. Quando li aquilo, senti uma pontada de algo que não consegui identificar: vitória, culpa, ou talvez apenas cansaço. A Isabelle, numa dessas conversas tardias que tínhamos depois do trabalho, perguntou-me se eu alguma vez tinha pensado em falar com a minha ex, só para fechar o ciclo. Respondi que não, que o silêncio era a única resposta justa. Ela ficou calada durante uns segundos e depois disse algo que me ficou na cabeça: às vezes, a pior vingança é deixar a pessoa sozinha com a culpa, sem te dar a chance de discutir, de se justificar, de transformar tudo num drama onde ela também possa ser vítima. Ela tinha razão, mas naquele momento perguntei-me se eu estava realmente a fazer isso pela justiça ou apenas porque gostava de ter o controle. Os meses seguintes trouxeram uma rotina mais estável. O divórcio foi oficializado sem que eu tivesse de voltar a Portugal, tudo tratado por procuração, papéis assinados digitalmente, uma dissolução administrativa de algo que um dia foi amor. Quando recebi a confirmação final, estava sozinho no apartamento, e a única coisa que senti foi alívio. Não tristeza, não raiva. Apenas a sensação física de ter fechado uma porta pesada que me tinha estado a pressionar as costas durante meses. Guardei os documentos numa pasta, arquivei mentalmente o assunto e segui em frente. Contudo, uma parte de mim sabia que isto não tinha terminado. A Carolina continuava a viver a vida dela, com cicatrizes, sim, mas ainda de pé. A história que escrevi anonimamente continuava a circular, a ser partilhada, a servir de exemplo moral em fóruns e vídeos. Algumas pessoas começaram a especular sobre quem era o homem que desapareceu, se a história era real ou inventada, se ele tinha feito bem ou mal. Eu lia tudo isso com uma mistura de fascínio e medo, consciente de que, se algum dia a verdade completa viesse à tona, a narrativa podia virar-se contra mim. Mas enquanto isso não acontecia, limitava-me a observar de longe, como quem assiste a uma peça de teatro que ele próprio escreveu, mas da qual já não faz parte do elenco. O tempo no Luxemburgo continuou a passar, e a minha vida com a Isabelle tornou-se um refúgio estável, uma realidade paralela onde a minha história com a Carolina parecia pertencer a outro homem. Compramos um apartamento pequeno, adotamos um gato, construímos rotinas que não tinham fantasmas. A Isabelle conhecia a versão resumida do meu passado, um divórcio difícil que me levou a mudar de país, mas nunca pressionou por detalhes.
Para ela, eu era o homem que tinha conhecido no café da empresa, não a personagem de uma história viral. Um dia, enquanto arrumava caixas antigas, encontrei um disco rígido que tinha trazido de Portugal. Continha backups de tudo, fotografias, documentos, e o ficheiro original do texto que tinha publicado anonimamente. Ao ligá-lo, revi as imagens de uma vida que já não parecia minha. Sorrisos em jantares de Natal, abraços em viagens, a cara da Carolina a olhar para mim numa festa de aniversário. Senti um desconforto frio, como se estivesse a espiar a vida de um estranho. A certa altura, a Isabelle entrou na sala e viu uma das fotografias no ecrã. Eras feliz? Perguntou ela, sem qualquer acusação na voz. Eu achava que sim, respondi, e fechei o computador. A calma foi interrompida de forma abrupta por um e-mail. Era de um número desconhecido, com um assunto que me gelou o sangue. Sei o que fizeste. Abriu com o coração a bater depressa, à espera de uma ameaça, de uma chantagem. Mas o conteúdo era diferente. Era um texto curto, bem escrito, que dizia: não sei quem és, mas sei que foste tu que contaste a história da Carolina. E sei que o fizeste de uma forma que te manteve seguro enquanto ela se afundava. Não estou a julgar. Só quero que saibas que há mais gente que conhece a verdade. A assinatura era apenas alguém que também estava lá. Passei dias a reler aquele e-mail, a tentar decifrar quem o poderia ter enviado. Seria o Rui, a tentar uma vingança tardia? Seria minha prima, a expressar uma admiração retorcida? Ou seria alguém completamente diferente, um observador silencioso que tinha juntado as peças? A possibilidade de não estar sozinho nesta história, de haver outra pessoa a puxar os cordelinhos, era mais assustadora do que qualquer confronto direto com a Carolina. A minha vingança, que eu julgava tão controlada, tão pessoal, afinal podia ter outros autores. A paranoia instalou-se. Comecei a olhar para as pessoas de forma diferente, a questionar cada interação. No trabalho, um colega português fez um comentário vago sobre que histórias de traição que dão que falar, e senti um arrepio. Seria ele? Em casa, a Isabelle notou a minha distração, o meu nervosismo. Tentei disfarçar, mas a semente da dúvida já estava plantada. Quem mais sabia? Quem mais estava a observar? A resposta chegou algumas semanas depois, de uma forma que eu nunca poderia ter previsto. Recebi um convite para uma conferência de tecnologia em Lisboa. A minha primeira reação foi recusar. Voltar a Portugal, a cidade onde tudo aconteceu, parecia um risco desnecessário. Mas a Isabelle insistiu. É uma oportunidade profissional importante, disse ela. Não podes viver com medo para sempre. Concordei, com a condição de que ela viesse comigo. Talvez a presença dela me desse a coragem de que precisava para enfrentar os fantasmas. A viagem a Lisboa foi tensa. Cada rua, cada esquina, trazia uma memória. Evitei os bairros que frequentava com a Carolina, os restaurantes onde costumávamos ir, os parques onde passeávamos. A conferência decorreu sem incidentes, mas a sensação de estar a ser observado não desaparecia. No último dia, durante uma pausa para café, um homem aproximou-se de mim. Era mais velho, bem vestido, com um ar calmo que contrastava com a minha agitação interior. Miguel, certo, disse ele, estendendo a mão. Sou o pai da Ana. Demorei uns segundos a processar. Ana era minha prima, a mulher do Rui. Apertei-lhe a mão, confuso. Não esperava vê-lo aqui, murmurei. Ele sorriu, um sorriso cansado. O mundo da tecnologia é pequeno. E eu precisava de falar contigo. Fomos para um canto mais sossegado. Ele foi direto ao assunto. Li a história que publicaste. A tua forma de contar os factos, sem exageros, sem mentiras, foi eficaz. Fiquei sem palavras. Ele continuou: a minha filha sofreu muito com aquilo. O casamento dela acabou, a confiança dela nas pessoas ficou destruída. Mas a Carolina e o Rui precisavam de ser expostos. O que eles fizeram não foi um erro, foi uma escolha consciente de magoar os outros. Fui eu que te enviei o e-mail, disse ele, finalmente. Queria que soubesses que não estavas sozinho nisto.
E que, de certa forma, a vingança não foi só tua. Contou-me então que, depois de ler a minha história, decidiu agir também. Foi ele que, através de contactos que tinha, fez chegar a informação sobre as despesas do Rui à administração da empresa. Foi ele que, discretamente, partilhou a história em grupos de pais e familiares, garantindo que a reputação da Carolina ficasse manchada não só entre os amigos, mas também na comunidade. Tu criaste a arma, disse ele. Eu só ajudei a apontá-la. A revelação deixou-me atordoado. A minha vingança, que eu considerava uma obra-prima de controlo solitário, era, afinal, uma colaboração. Uma aliança silenciosa entre dois homens traídos pela mesma teia de mentiras. A Carolina tentou refazer a vida, continuou ele. Mudou-se para o Porto, arranjou outro emprego. Mas a história segue-a para todo o lado. A internet não esquece. Olhou para mim com uma intensidade que me atravessou. A minha única pergunta para ti é: sentes-te satisfeito? Ou isto tornou-se algo maior do que consegues controlar? A pergunta ficou a ecoar na minha cabeça. Naquele momento, olhei para Isabelle, que conversava animadamente com outros participantes da conferência, e percebi que a minha vida tinha seguido em frente. Mas a vingança, essa entidade que eu tinha criado, continuava viva, a alimentar-se a si mesma, agora com outros intervenientes. O que eu tinha começado como um ato de justiça pessoal tinha se transformado num monstro que talvez eu já não conseguisse parar. E a questão do pai da Ana era a única que importava. Onde é que isto ia parar? 6 meses depois da conferência em Lisboa, a minha vida no Luxemburgo tinha recuperado o ritmo, mas a sensação de que algo estava em suspenso nunca desapareceu totalmente. A Isabelle e eu tínhamos aprendido a conviver com esse silêncio confortável, onde o passado era aceite, mas não debatido. No entanto, a conversa com o pai da Ana tinha deixado uma semente de inquietação. A vingança, que eu achava ser um processo linear, ação, reação, conclusão, revelava-se uma teia onde outros, com as suas próprias mágoas, também puxavam os fios. Numa terça-feira chuvosa, recebi uma notificação no telemóvel. Era uma mensagem privada numa das redes sociais que eu tinha criado para monitorizar a situação, mas que raramente usava. O remetente era Carolina. O meu primeiro instinto foi apagar sem ler, bloquear, manter a barreira impenetrável que tinha construído. Mas a curiosidade, ou talvez uma necessidade perversa de fechar o capítulo, fez-me abrir. A mensagem não era o que eu esperava. Não havia insultos, nem súplicas para voltar, nem acusações de que eu tinha arruinado a vida dela. Era apenas um link para um vídeo e uma frase curta: acho que ganhaste. Mas espero que valha a pena. Cliquei no link. Era um vídeo dela, gravado no telemóvel, num quarto simples que eu não reconhecia. Ela parecia mais magra, com olheiras profundas, mas a voz estava calma. Chamo-me Carolina, começou ela, olhando diretamente para a câmara. E sou a vilã da história que todos conhecem. Fiquei paralisado. Ela não estava a negar nada. Pelo contrário, estava a assumir tudo. Contou a versão dela, sem filtros, sem tentar suavizar a traição. Admitiu o caso com o Rui, a falta de respeito, a cobardia de não ter terminado o casamento antes. Mas depois fez algo que me apanhou de surpresa, falou sobre o que aconteceu depois. Falou sobre o despedimento, o isolamento social, as mensagens de ódio que recebia diariamente, a depressão que a tinha levado a internamento. E, no fim, dirigiu-se a mim, sem dizer o meu nome. Tu desapareceste para te protegeres, disse ela. E eu entendo. Talvez eu merecesse. Mas ao transformares a nossa vida num espetáculo moral para a internet, tiraste-me a única coisa que me restava, a possibilidade de aprender com o erro em privado. Agora, sou apenas um exemplo. Um meme. E tu és o fantasma que todos aplaudem. O vídeo terminava com ela a desligar a câmera, sem drama, sem lágrimas. Fiquei a olhar para o ecrã negro, sentindo um nó no estômago. A Isabelle, que tinha entrado na sala sem eu notar, sentou-se ao meu lado. Ela tem razão, perguntou baixinho. Não respondi logo. A verdade é que eu tinha conseguido exatamente o que queria: justiça.
Ela tinha pago pelo que fez. O Rui também. A sociedade tinha validado a minha dor e condenado a traição deles. Mas a que custo? Tinha transformado uma falha humana, por mais grave que fosse, numa sentença perpétua de humilhação pública. Tinha usado a verdade como arma, e agora via o sangue nas minhas mãos, mesmo que não tivesse tocado nela fisicamente. Nos dias seguintes, o vídeo da Carolina tornou-se viral, tal como a minha história tinha sido. Mas desta vez, os comentários estavam divididos. Havia quem continuasse a atacá-la, mas havia também quem questionasse a crueldade da punição. Ninguém merece ser destruído para sempre por um erro, escreveu alguém. O marido teve razão em ir embora, mas precisava de ter queimado a terra atrás dele, perguntou o outro. De repente, o meu papel de herói silencioso estava a ser reavaliado. E eu, no meu apartamento confortável no Luxemburgo, sentia o peso dessa reavaliação. Tinha saído de Portugal para não ser a vítima, mas ao fazê-lo, tinha me tornado o carrasco. E o pior é que, no fundo, eu sabia que tinha gostado. Tinha gostado de ver a justiça ser feita, de saber que ela sofria enquanto eu reconstruía a minha vida. Decidi que não ia responder. Não ia alimentar mais a fogueira. Apaguei as contas falsas, destruí o disco rígido com os ficheiros originais, cortei o último fio que me ligava àquela narrativa. A Isabelle apoiou-me, mas vi nos olhos dela uma nova cautela. Ela sabia agora do que eu era capaz quando ferido. E eu também sabia. A minha vida continuou. Casei-me com a Isabelle, tivemos uma filha, construímos uma felicidade real, longe das sombras de Lisboa. Mas de vez em quando a casa está em silêncio e todos dormem, dou por mim a pensar na Carolina, naquele quarto simples, a assumir a culpa para um mundo que não perdoa. E pergunto-me se a justiça que procurei foi realmente justiça, ou apenas uma forma sofisticada de crueldade que me permitiu sentir superior. Desapareci para me salvar, dizia eu a mim mesmo. Mas será que me salvei? Ou apenas troquei a dor da traição pelo peso frio de saber que destruí alguém intencionalmente? A resposta, tal como o meu desaparecimento, fica no silêncio. Agora, pergunto-vos a vocês, que acompanharam esta história até ao fim. Eu tinha o direito de expor a traição e deixar que o mundo a julgasse, ou ao fazer isso tornei-me tão moralmente falho como ela? Onde traçamos a linha entre procurar justiça e praticar vingança? Deixem a vossa opinião nos comentários. Quero saber se sou o herói que se salvou ou o vilão que ninguém viu chegar.